Nós estamos de volta com o programa Não É Bem Assim, hoje falando sobre uma proposta do Conselho Estadual de Educação, que é a de inibir a punição aos alunos. A gente estava falando já das mudanças que isso pode acontecer, da realidade das escolas, mas vocês como professores, né? Qual é o desafio, então, de ser professor? Vocês que já têm alguns anos aí de atuação, né, nas escolas, o cenário mudou desde que vocês começaram até agora. Como é que é ser professor, né? Mudou bastante, né? Faz 16 anos que eu sou professora e de lá para cá tem nos limitado bastante. Cada ano que passa, nós ficamos mais em saias justas para lidar com o aluno, né? O desafio é muito grande, mas é muito gostoso também, né? Porque é bom a gente ser desafiado, né? E é muito assim, como é que eu vou te dizer? Bom, eu não seria outra coisa a não ser professora, que eu amo o que eu faço. A primeira regra de ser professor tem que amar. Tem que ter amor à profissão. Porque senão tu não... Realmente é difícil de continuar nessa profissão se tu não ama o que tu faz. Então, é o primeiro desafio, é amar o que faz para poder cumprir com esses desafios que vêm ao longo dos anos, nos deixando cada vez mais limitados nessa área da educação. Marcos, concorda? Concordo. Eu como professor também tenho a mesma teoria de que a gente gosta do que faz, né? Ama o que faz, mas também como diretor do sindicato, como sindicalista, vejo também que não se pode trabalhar só por amor, né? Tem que buscar, tem que lutar, né? O CPE Sindicato é isto, né? É em busca dos direitos dos professores, né? É defendendo, é uma luta para os professores, sempre buscando as melhorias, né? As leis que estão aí e não estão sendo cumpridas, né? Tem uma luta contínua, né? Que nosso sindicato percebe como estão as escolas, né? Então não é importante que eu amo minha profissão, que eu tenho que aceitar as coisas. Sim, com certeza. Né? Tem que reivindicar, tem que correr atrás, e eu sei isso da nossa escola, o que a gente passa todo dia é sempre uma luta, sempre correndo atrás, não tem um dia que hoje foi tranquilo, sempre tem uma coisa, né, para resolver, e existe a parceria dentro da escola, né, que funciona muito bem, isso tem que se dizer, né? Só que eu volto a dizer, né, tem que haver uma participação maior da sociedade, né? A família tem que vir para dentro da sala de aula, participar com o professor, com a direção da escola, e principalmente o governo, né? O principal é o governo oferecer e fazer coisas que favoreçam a educação, né? Principalmente agora, ano eleitoral, né? Te vê aí, já começou as discussões, os debates políticos, eles têm a solução para tudo, né? As soluções estão aí, vão fazer. Só que faz 10 anos, já estavam no governo, governos anteriores, e não resolveu. Os problemas são sempre os mesmos. E pelo contrário, a cada ano vem dificultando. Quem? Nós, professores, a escola, a sala de aula, a educação, né? Então, a escola está lá para desenvolver o conhecimento, né? E as outras funções? Quem cabe? Né? Na campanha eleitoral, a prioridade é a educação. E quando eles ganham, né, no caso, a prioridade não é a educação, né? Eles criam muitas vezes leis que não nos... criam as leis e colocam a escola a executar, mas não dão condições para ser executada. Daí fica difícil, né? Então, assim, tem muitas escolas que, a minha também tem, né, a nossa, o Mais Educação. É um programa legal, só que tu tem que ter espaço físico. Se tu não tem esse espaço físico, tu não tem como fazer aquilo ali, né? Então, assim, vamos fazer isso, vamos colocar, vocês têm que colocar. Mas e a condição para isso? Né? Então, a mesma coisa da questão da proposta, né? Não vamos mais excluir o aluno, não vamos mais fazer transferência. Mas qual é a condição que a escola está tendo para poder... O que a escola, o que nos dão para a gente conseguir suprir, né? Até mudar esse aluno. Mudar esse aluno, porque a nossa intenção como escola e como professor é ajudar sempre o aluno. Sempre. É querer que ele saia daquela fase ali transitória dele, né? E que ele seja um cara de grande futuro, que tenha uma grande profissão, né? Só que muitas vezes a gente não consegue, porque nós somos limitados, a gente não tem essas condições na escola, né? Quando tem regras como esta, por exemplo, ainda, né? Que
beneficia, digamos assim, o aluno. Ele sabe que, independente do que ele fizer, não tem uma punição. Muda o comportamento dele diante essa realidade, assim, quer dizer, o comprometimento dele com a escola, com os colegas, com o estudo mesmo. É outro a partir de uma regra dessas, assim? Com certeza. Porque ele tem o conhecimento, né? Ele tem, mas só que falta para ele a responsabilidade. Não é mudando regras ou tendo regras para que favoreça ele. Ele tem que ter consciência da responsabilidade. Que a escola, o professor está ali para dar um futuro melhor, para passar o conhecimento, para ter condições de, logo ali à frente, ter um trabalho melhor, ter uma concorrência de igual para igual. Né? Esse é o papel do professor, que muitas vezes o aluno não conhece ou não queira conhecer. E quanto transferir, expulsar aluno, isso apenas tu está passando um problema da tua escola para outro. Né? Não adianta tu expulsar um aluno para uma outra instituição, o problema vai continuar o mesmo. Então o que tem que ser feito? Tem que solucionar ali. Né? E a escola não se nega de fazer isso. Pelo contrário, a escola sempre tentando fazer. Mas por que não ter na escola algo que venha te favorecer, te contribuir? Desde um psicólogo, desde um pedagogo, às vezes até para uma professora de substituição não tenha. Né? Isso tudo vem ajudar. Né? Esse é o objetivo da escola, esse é o objetivo do professor. Chegar no final do ano, o êxito do aluno é o êxito do professor. E muitas vezes, chegando no final do ano, frustrados. Pô, você trabalhou todo um ano com todas as dificuldades, com todos os problemas, e estressado, e a gente vê que não atingiu o resultado que nós queríamos. Né? Isso é frustrante também. E a questão assim que tu perguntaste, ele contagia sim, ele contagia o aluno, aquele que faz as atividades, porque tem aquele aluno que faz tudo, que estuda, que lê bastante, né? E o professor muitas vezes não dá tanta importância para aquele aluno, porque ele consegue fazer, ele está seguindo as regras. Então o professor ele sempre se detém naquele aluno que não cumpre as regras, né? E vai chegar num ponto que o aluno, aquele bom, ele também vai dizer, mas para que eu vou fazer as minhas atividades? Para que eu vou estudar? Vou tirar notas boas? Se o meu colega não faz e ele passa e não acontece nada com ele. Eles conseguem perceber isso. A gente acha que não, porque são crianças, eles conseguem. E eles começam, não, eu também não vou fazer, se não dá nada, eu também não vou fazer. E isso me preocupa bastante como professora, né? Porque até que ponto isso vai valer, né? Até que ponto vai chegar a educação do Brasil? Quer dizer, isso é uma ação agora, mas que vai ter reflexos, né? Vai ter, porque eles pegam ligeirinho, né, de não querer fazer. Porque a escola a gente sabe que eles estão na época de querer brincar, né? Eles querem brincar, eles querem conversar, com a internet a mil pelo Brasil, né? A tecnologia, eles querem estar lá nos computadores, eles querem estar lá mexendo no computador deles, no notebook, no celular, né? Eles não querem ficar lá quadros dias, né? Não é uma coisa que é a melhor coisa do mundo, que a gente sabe que não é mesmo, né? Mas eu fico preocupada com isso, assim, nesse sentido, assim, como vai ser o futuro. Que tipo de profissionais a gente está colocando no mercado de trabalho, né? Esses alunos hoje, no futuro bem próximo, serão nossos políticos, né? E, então, o que a gente vai esperar no futuro próximo, né? Se nós não estamos conseguindo trabalhar nosso aluno, não conseguimos passar o ensinamento, o conhecimento para ele, né? É complicado, a nossa preocupação é essa. Não é criando regras, não é mudando o PPP, o político pedagógico da escola. Tem que tomar, tem que parar, tem que haver uma discussão, tem que assentar todos os segmentos, conversar, porque vai ter reflexo logo ali na frente. E talvez logo ali na frente vai ser tarde demais. Né? Então é necessário agora sentar e conversar. É a mesma questão de não reprovar, né? Não pode... De alfabetização. E que está seguindo para não reprovar até as séries finais. Né? O ensino politécnico, por exemplo, também, né? Ele só pode reprovar lá no último, né? E reter o aluno. Então, a gente pergunta assim, mas... porque é uma forma de punição reprovar. A forma que o professor tem de se vingar, como se o professor quisesse ver o seu aluno reprovar.
né? Eu acho que nenhum professor se sente feliz em ver um aluno... É o resultado do trabalho do professor Exatamente, também, né? E, então, assim, esse aluno muitas vezes chega lá no 4º ano, como está agora, primeiro, segundo, a fase da alfabetização eles não reprovam, né? Eles não retêm, e eles chegam lá no 4º ano muito sem saber ler e escrever. Né? De quem foi a falha? Foi da escola, foi da professora, né? Foi do sistema, né? Então a gente fica preocupado assim porque está vindo umas leis e que tu tá seguindo, né? A gente tem que seguir, só que até que ponto? Mas o resultado de repente não é o que Se espera, né? deveria, Quem né, está acontecer. errado, né? A gente é complicado. Assim. O alto consumo de bebidas, o consumo de drogas, a violência, né? Hoje nos nossos jovens, né? Tudo isso é um despreparo, da escola, é do professor, né? Até pode ter uma parcela de culpa também, mas e os outros segmentos, né? Então, eu sinto assim que não existe uma preocupação muito grande das pessoas, né, quanto isso. Ah, tá bom, mas tá bom. Não está bom, né? Deixa a coisa acontecer, né? Exatamente. Bom, para a gente se encaminhar para o final desse programa, eu queria que vocês falassem um pouco da expectativa, né? A gente falou dos impactos que isso pode acontecer, mas em termos de discussão, assim, mais à frente, vocês continuam discutindo entre vocês professores essa proposta? De que maneira a escola pode melhorar, né? Como é que vocês acham que isso realmente vai seguir aí adiante? Hein? A gente está sempre na discussão, na escola, a escola não existe sem discussão, né? A gente faz bastante reuniões pedagógicas e nessas reuniões a gente coloca, né, e os professores discutem, e é uma discussão constante, né? Porque a educação, cada ano que passa, vem uma novidade, né? Vem uma lei diferente e a gente está sempre se preparando para enfrentar da melhor maneira possível. Né? De repente não é a mais adequada, mas a gente sempre tenta se adequar dentro da nossa realidade, né? Cada escola tem a sua realidade e a gente tenta, muitas vezes não consegue, né? Mas é a luta constante, é uma luta constante. E enquanto sindicato, sempre vai haver as dificuldades, né? Mas nunca pode desistir, né? Imagina quando não se acreditar mais na educação, no professor, né? O professor é a base de tudo ainda, né? Continua sendo com todas as dificuldades, né? Os outros segmentos que não dão a nossa verdadeira visão que deveria ter o professor. Mas o professor de sala de aula está lá, na luta, acreditando, discutindo, achando soluções, né? Sendo psicólogo, sendo pai, sendo mãe, sendo dentista, né? Pedagogo, né? Sendo todas as funções, né? Buscando soluções, porque ele acredita. Porque ele sabe que ele está ali e tem que colocar, tem que preparar um aluno, um adolescente, um homem para o futuro. Né? Amanhã esse aluno vai ter que concorrer com outros. Né? E logo ali tu vê esse teu aluno, né, roubando, matando, né, drogando, bebendo. O que tu fez? Né? Então, nós, professores, nosso sindicato, acreditamos no professor. O professor é e sempre vai ser o ponto de mudança. Né? Enfrentando todas as dificuldades, né? Porque nós vamos estar aí, sai 4 anos, muda o governo, mas o professor está ali, né? Dentro da sala de aula, acreditando, depositando toda a confiança, né? Passando conhecimento e desenvolvendo todas as outras profissões. Né? E quanto à questão da remuneração, ganha-se para uma e se trabalha para outras. Né? Tá certo, então. Marcos, Gislene, eu quero muito agradecer a presença de vocês aí, a gente saber mais desse projeto da visão do professor mesmo, né? De que maneira isso impacta no trabalho de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Nós agradecemos, muito obrigado. Obrigada a você. E o Quinto Núcleo está sempre à disposição de vocês, como precisar, só estamos aí. Muito obrigada. Então. Eu que agradeço, obrigado. O programa Não É Bem Assim de hoje, então, termina aqui e a gente se encontra na próxima terça-feira.